Irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para a igreja. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram, né? E vamos juntos, né? Adorar o Senhor, né? Agradecê-lo por a noite que passamos, pelo dia que agora começa, né? E que Deus nos deu a graça de estarmos aqui, né? Um pequeno número, mas todos filhos de Deus estamos aqui para adorar, né? O santo nome, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, começamos agora, Senhor, esse culto e a Tua palavra, Senhor. Vamos explanar a Tua palavra aqui nesse local, ó Deus, e espero, Senhor, que o Senhor esteja aqui do meu lado. Eu clamo, Senhor, pela Tua presença, Espírito Santo, que esteja aqui do meu lado. Toma o Teu primeiro lugar e me ajuda, Senhor. Diz tudo aquilo que eu preciso falar para os meus irmãos nesta manhã. Eu rogo a Ti, Senhor, e Te agradeço. Louvo o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de 12 ao 28. Começamos, né? O versículo 12 começa dizendo assim, diversos preceitos, né? Nós estamos no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E os irmãos sabem que essa palavra é de Paulo, né? E ele se dirigia muito ao povo de Tessalônica, né? Porque o Paulo não podia estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? E ele dependia muito de cartas, enviando cartas para Colossos, para Tessalônica, né? Aos Gálatas, né? Na Galácia. E ele mandava muitas cartas para as pessoas, né? E ele estava sabendo do que acontecia em cada igreja, né? Então ele fazia assim um tipo de aconselhamento por carta, né? Ele fazia um aconselhamento para cada pessoa. Então ele falava dessas coisas que ficaram para nós e que hoje a gente usa também, né? Para falar de Jesus, fala de Deus, fala também daquilo que o Paulo falou, que deixou para nós, né? E que nós usamos muito também, porque é preciso. E diz assim, irmãos, o versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor, né? E vos admoestam, e que os tenha com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também os irmãos que admoestem os insubmissos, né? Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos, né? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e com todas, né? E com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, e julgais todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos daquilo que é mal. Amém? Né? É até o 28, viu, irmãos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculos santos. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Amém. A gente vê a exortação de Paulo para todos nós, né? Às vezes o Paulo, ele é um pouco duro, né? Mas desde o Velho Testamento que a gente vê que as pessoas eram difíceis, né? As pessoas eram difíceis. E o que o Paulo queria para as pessoas lá de Tessalônica e para nós que ficou hoje em dia, que nós
né? Se nós somos filhos de Deus, que nós estamos aqui entre essas portas para servir ao Senhor, então nós temos que ser corretos com as palavras. Porque se nós viermos de casa, sentarmos aqui, ouvirmos a palavra e aquilo entrar por aqui, sair por aqui, aí não adianta nada. Você foi para casa e você não aprendeu e você não usou aquela palavra para poder fazer uma correção de si mesmo. Examinar a si mesmo e ver se está ou não fazendo aquilo que o Senhor está pedindo por intermédio de Paulo, né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele não vai também descer dos céus e estar aqui em espírito corpóreo para dizer para nós o que é que nós vamos fazer. Porque Deus, Ele já deixou a palavra, né? Ele deixou essa palavra para que nós seguíssemos, né? E Deus disse uma coisa: está aqui a palavra e está aqui o teu livre-arbítrio. Você faz aquilo que você achar melhor, né? E o que nós achamos melhor? Nós achamos melhor seguir a Jesus, seguir o alvo que é Jesus Cristo, né? Porque nós estamos aqui para isso. Deus podia ter mandado os anjos dele, né? Podia ter mandado outras, fazer essa obra aqui. Mas Ele não quer que a nossa cabeça fique vazia, né? Ele não quer que nos sentemos, nos acomodemos e, né, vamos esperar aqui sentadinhos porque os anjos de Deus vão fazer. E não é isso que Deus quer. O próprio Jesus disse: ide e anunciai o Evangelho. E é isso que Deus quer, né? E a gente sabe que Jesus está voltando. Uma hora dessas, né, a gente vai olhar para as nuvens e ver, né? E a Bíblia diz que todos os olhos o verão, né? Então nós também vamos ver. E o que cabe a nós, enquanto estamos por aqui, é fazer aquilo que Ele diz, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos, né? Nós temos que nos edificar a nós mesmos, né? Porque isso é para nós fazermos. O irmão pregou lindamente no outro dia e falou sobre isso, das pessoas fazerem o que tem que fazer, né? E aquilo que é impossível, Deus faz. Porque quando a gente diz é o fim, né? Não tem mais jeito, não posso mais. Aí é que Deus diz, é o começo, né? Estou aqui, vou te ajudar. E vai mesmo, porque eu gosto muito daquele versículo de Isaías que diz: porque a boca do Senhor o disse, né? E se a boca do Senhor o disse, meus irmãos, é verdade. É a pura expressão da verdade, né? E para isso que Deus deixou tudo por escrito, livro, versículo, capítulo, né? Porque dá muito bem para a gente estudar e ver, né, essas coisas. E Paulo aqui, né, ele nos ensina muito bem, né, sobre tudo, todas essas coisas. Acateis com apreço os que trabalham entre vós, né? Não é aquela coisa, meus irmãos, de hoje eu não vou no culto porque o José que está pregando, né? Hoje eu não vou na escola dominical porque é o Antônio que vai dar aula, né? E a gente vê muito, infelizmente, nós vemos muito na igreja esse tipo de coisa que as pessoas fazem, né? Não é que nós sejamos perfeitos, nós sabemos que não somos, né? Nós sabemos que não somos perfeitos. Minha irmã está aí desde sexta-feira e a gente conversa muito, né? Porque essa mulher baixinha ali, ela é muito de Deus, viu? Então, aí ela me ensina coisas, eu falo coisas para ela, ela me ensina muito, ela me ensina coisas, ela não gosta de pregar, nada, ela fica quietinha lá no dela. Mas ela entende muito da Bíblia e ela é muito de Deus. Ela é minha irmã mais velha, né? E a gente conversa muito. E às vezes ela diz: mas irmã, é assim, assim. Eu vou meditar, eu falo: ela está certa. Ela está certa mesmo nas coisas que ela diz. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, né? Então, e a gente vê aqui, né? Segue sempre o bem. Segue sempre o bem entre vós e para com todos, né? Nós não temos que escolher o irmão que nós amamos mais. O próprio Jesus amou mais o discípulo João, né? Mas nós não estamos para isso. Nós temos que escolher. Aquele é bom, aquele é mau, aquele precisa de ajuda, aquele não precisa, né? Porque ele faz isso, faz aquilo. Não é atributo nosso. Nós não estamos, né, aqui para isso, né?
Não é atributo nosso julgar o outro. Às vezes, se o irmão precisa, eu sempre digo, se alguém está precisando de ajuda e nos pede, é o nosso dever, né? É o nosso dever, é a gente ajudar aquelas pessoas. E não que se eu fosse você eu fazia isso. Não, a gente tem a palavra de Deus, que é o que a gente tem que usar, né? Tem que usar para poder administrar o irmão, né? Porque muitas vezes não é... Os irmãos deixam de ler a Bíblia por determinados motivos que não vem ao caso. Mas a gente vê que essa internet, que tem um irmão, ele não está vindo aqui. Ele fala que não é internet, é infernet, né? Porque muitas coisas as pessoas deixam de fazer para ficar vendo, examinando. Às vezes é coisa boa, examinando, né? Aquilo que tem que fazer, como fazer, né? Também vale a pena, né? É como o mundo. O mundo tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Mas cabe a nós, como diz aqui o versículo, né? Deixa eu ver, já, né? Retendes o bem, né? Retendes o bem, né? Mas abstende-vos de todo o mal. E é aquilo. E para a gente fazer isso, o que nós temos que fazer? Irmão, orar a Deus e pedir a Deus que nos ensine. Porque a gente sabe, Jesus mesmo lá atrás falou que seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, né? E essa coisa da gente olhar muito para aquilo que nós não devemos, que não é nosso, isso nos tira do foco. Nos tira do foco porque a gente vai pensar naquilo, né? A gente está vendo um filme e a gente vê, por exemplo, brigas, guerra, justiça, porque tem filmes aí que tem um bonzinho, né? Um mocinho que faz justiça lá para o outro, né? E a gente não deixa de pensar naquilo, né? Diz, esse aí está com a razão, ele agiu direito, ele fez. Mas nesses momentos, irmã, é o momento que a gente devia, né? Tá estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, porque é essa palavra que Deus deixou para nós. Muita coisa que foi criada aí no mundo não tem nada a ver com Deus, né? Mas Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Já que ele deu o livre-arbítrio, ele respeita. Ele deixa fazer. E a gente vai ter um memorial onde a gente vai responder, né? Cada um responde por si, é o que diz a Bíblia, né? Em todos, porque a Bíblia, irmão, ela é eclética. Ela, a gente lê de Gênesis e quando chega em Apocalipse, você vê que é a mesma coisa. É os mesmos ensinamentos, é o mesmo, né? O projeto de Deus, ele não muda, Deus não muda, né? Ele é o projeto dele, os planos que ele fez para nós, é o mesmo plano até o fim, né? Até o dia da volta dele, o plano que ele traçou para as nossas vidas é aquele mesmo. É que nós sejamos firmes, que nós sigamos direito, que nós sejamos vaso de bênção, né? Vasos escolhidos por Deus, porque foi Ele que nos apontou, chamou e nos escolheu. É um privilégio muito grande, irmãos. É uma coisa muito grande, porque Deus é Deus. Ele é maravilhoso e que Ele é a nossa torre forte, né? Deus é a nossa torre forte, aquele que nós podemos confiar, podemos deitar, dormir e confiar, porque Deus trabalha. Jesus também disse isso: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? E Deus está trabalhando por nós. A Bíblia diz também que Deus desce à terra para ver. E lá em Gênesis, quando eles estavam, os filhos de Noé, né? Estavam querendo erguer aquela torre, Deus disse também: eia, desçamos, né? Porque eles não têm limite. E nós conhecemos muitas pessoas que não têm limite. Nós vemos no Novo Testamento, no Velho Testamento, que as pessoas são a mesma. O mundo fundamentalmente ele é o mesmo do tempo dos nossos bisavós, tataravós, não sei o que lá. As pessoas, sempre tem pessoas que fazem o bem e tem pessoas, né, que elas, né, são conspiradoras, fazem coisas que não é, né? E nisso a gente vai vendo, vai aprendendo. Então a gente tem que se abster do mal, né? E reter aquilo que é bom. Quando a gente escuta uma palavra de qualquer pessoa que sobre aqui no púlpito, a gente sempre
filtra e tira o que é bom para as nossas vidas, né? Aí a gente vai para casa com mais força para fazer aquilo que a gente ouviu na igreja. E é por isso, a última vez que eu preguei, eu falei, a nossa casa é aqui. Temos nosso lar? Temos. Pedimos bênção para Deus? Pedimos, né? Queremos a presença de Deus no nosso lar? Queremos. Mas, irmãos, aqui, neste lugar, né, é onde aprendemos, é onde falamos com Deus, e é onde saímos daqui, né, com o coração cheio, querendo fazer mesmo, porque nós saímos daqui com vontade de fazer. Não, de agora por diante eu vou fazer assim, né? Mas nós temos uma carne que é também, né? Alguém disse, não me lembro quem foi, não é frase minha, que a nossa carne é assim porque nós somos feitos do barro, né? Do pó, não sei se é, né? Que a nossa carne sempre puxa para lá, né? Não sei se é isso, mas sei. E também tudo que nós fazemos, às vezes, o que dizemos, berrando, não foi o diabo que mandou, não, é a nossa carne mesmo. Claro que ele é astuto, né? Ele é astuto, é perseverante, tem essa qualidade, né? E ele faz mesmo de um jeito que você não perceba que foi ele, né? Que está ali. Porque, como dizem as pessoas, ele faz a pessoa roubar, põe na cadeia, vai para lá, deixa lá e volta para fazer com outro. Ele não tem um mínimo de decência ou um mínimo de remorso para fazer nada, né? E ele faz mesmo. E também, diante disso, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento com o nosso pensamento. Eu sempre peço isso para Deus, para levar cativo meu pensamento e meu coração, né? E povoar meu pensamento com a palavra. Porque só assim, irmãos, só assim nós vamos vencer. Quer dizer, volto atrás, nós vencemos, nós somos vencedores. Nós já somos vencedores por Cristo, né? Somos vencedores por Cristo, porque Ele fez isso para nós, né? E Ele disse também, né? Eu venci o mundo. E Ele venceu, e nós somos vencedores, né? Nós já somos vencedores, nós temos vitórias dadas por Jesus. A nossa vida é diferente da vida das pessoas né, que não tem Jesus, porque o fortalecimento que Deus põe na nossa vida, na nossa alma, no nosso sentimento, é muito mais forte do que qualquer coisa que tenha no mundo. A gente sabe, né, acontece alguma coisa, mas a gente sabe que Deus está presente e que Ele vai agir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, né? E tudo isso nos fortalece, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse isso relativo à situação financeira dele, né? Como ele disse que sabia viver, né? Com vitória, com derrota. Ele sabia, se ele não tinha, tudo bem, ele sabia viver. E se ele tinha, ele também sabia viver, né? Sem aquilo subir a mente dele. E quando Paulo disse muitas coisas que Paulo falou para essas pessoas, a gente pega assim para nós mesmos, para a nossa vida, porque isso é importante. É importante todas as coisas que a Bíblia fala, é importante para a nossa vida, porque tem as histórias daqueles que agiram mal, né, como Coré, por exemplo, e temos também o fortalecimento, a certeza de que Deus está presente. Ele nos ama porque nós éramos criatura dele, e somos criatura porque éramos criatura, porque ele nos criou, ele, né, e soprou, né, nos deu fôlego de vida. Então Deus nos ama. Nós não amamos, irmã Meire, aquilo que nós fazemos? Você não ama aquelas coisinhas lindas que você faz, né? Então, e Deus também. E Deus nos ama por essa maneira, porque foi Ele, né? Foi Ele que nos formou, que soprou no nosso nariz e que nos trouxe à terra, né? Mas Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós em todos os sentidos, né? Um dia desse eu estava conversando aqui com a Juliana, filha do pastor, e eu estava dizendo para ela: Juliana, eu tenho 24 anos que tenho diabetes, e eu não tenho problemas de rins, eu não tenho qualquer problema. Se eu dou um corte com faca na cozinha, no outro dia está sarado?
E muita coisa que dizem que o diabético tem, eu não tenho, né? A diabetes está sempre ali, estou aqui. Mas Deus, né? Deus está na minha vida. Deus está fazendo tudo. E outra coisa não me atingiu. Só isso, né? Eu tenho, claro, na minha idade a gente tem alguma coisa. Sempre tem uma dor, uma coisa, né? Mas Deus está presente, né? E quando Ele disse que ia fazer, Ele está fazendo. Tudo aquilo que Ele prometeu é uma realidade. Se Deus prometeu, se você não busca, é porque não precisa, porque não quer. Se resolve fazer com o seu próprio braço, é porque você acha que pode, né? E se você pode, você não precisa de Deus. Então Deus não tem nenhuma obrigação. Já que não quer, não precisa dele, né? Ele lhe deu o seu livre-arbítrio e você não vai fazer, né? E muita coisa, meu irmão, que a gente lê na Bíblia, a gente vê, né? Espera aí, deixa eu ver aqui a coisa. Irmãos, vão lá para Efésios 6, e versículo de 1 a 8. Deixa eu ver se é de 1 a 8. Não, é 8 mesmo, só o 8. 6, 8. Diz assim, olha, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer servo, quer livre. Né? E vós, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Então, Deus, Ele não faz divisão entre mim, entre ela ou entre qualquer pessoa, né? Deus é Deus de todos nós. Deus é Deus de todos os crentes. O mundo está dividido? Está. A gente sabe que está, né? O mundo está dividido. Mas mesmo o mundo tão dividido, Deus continua sendo Deus de todos, né? Para todos. Todos aqueles, como Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarem fora, né? E nós sabemos como chegar a Jesus. O véu do templo foi rasgado e nós podemos chegar a Deus. Mas nós podemos chegar a Deus com aquilo que Ele quer que seja feito, né? Não adianta nada nós chegarmos aqui, sairmos com a mão vazia. Deus faz questão de mãos vazias, vazias de pecado, de obras ruins, mas faz questão de mãos cheias, cheia de coisas boas, cheia de amor, cheia de perdão, né? Muitas coisas que a gente às vezes demora para fazer, né? Muitas vezes a gente demora para fazer alguma coisa, né? Porque fica achando que, né? Eu faço isso aqui depois, mas Deus necessita, né? Para o nosso bem, não é para Ele. Deus não precisa. Deus não precisa de nada. Então Ele, né? Ele quer que nós estejamos bem. Ele quer que nós obedeçamos, né? Ele quer que amemos os nossos irmãos, amemos o nosso próximo. Eu costumava dizer, há alguns anos atrás, Deus quer que a gente faça isso, mas o próximo também não ajuda, né? Mas não cabe ao próximo, cabe a nós, né? Sabermos como chegar ao próximo, né? Sabermos como falar com ele. Porque tem gente que não quer ouvir a palavra. E isso eu respeito. Ontem eu fui com a minha irmã fazer uma visita, numa pessoa que é muito amiga dela e minha também. E a gente não tocou no assunto, porque a gente sabia que ela não queria. Então eu fiquei calada, minha irmã também ficou, né? Claro que se eu falasse alguma coisa, ela ia me fazer sinal com aquela boca, né? E aí a gente vê, né? Tem pessoas que não querem, né? Prefere dormir na rua, prefere fazer o que bem entende, do que chegar aos pés de Jesus e pedir uma solução para a sua vida, né? Aí a gente sempre pede uma solução. A gente não pede solução para nós pedimos solução para o mundo também, né? Porque o mundo do jeito que está, as coisas estão acontecendo. Pastor Sérgio, o que está acontecendo com Minas? Todas aquelas barragens caindo, em perigo para aquele povo, né?
E eu fico assim pensando, a gente ora para aquilo não acontecer, mas eles lá não oram também, né? Aquilo fica terrível. A gente está num tempo que a chuva vem e a gente não pensa no que vai encher aqui, pensa lá, né? O que vai acontecer lá, porque está tudo muito difícil, né? E a gente tem, como eu falei agora há pouco, a força que Deus nos dá. Temos a força que Deus nos dá, né? Então passamos a compreender, porque Deus nos explica melhor as coisas, né? Aí compreendemos muito bem aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus faz, porque está acontecendo essas coisas aí, né? No mundo. Também tem muito tempo, a terra fica frágil, né? Não sei se é isso não, né? Mas a gente, né? E no fim da história, a gente tem mesmo mais é que seguir a Jesus. A gente tem que orar, porque esta vida é passageira. A gente não sabe, né? Graças a Deus que a gente não sabe o dia que vai, né? Porque a gente ia se desesperar querendo arrumar tudo para deixar em ordem a casa, né? Porque eu vou deixar isso assim para o meu marido saber onde está, vou fazer aquilo outro, né? Para o meu filho e tal. Mas a gente não sabe o dia. Mas nós sabemos também que do outro lado a vida lá é eterna. É eterna mesmo, não é 1000 anos, 2000 anos, 1 bilhão de anos. Não, é eterna mesmo, né? Nós vamos viver para sempre e vamos viver com Deus. Nós vamos ser iluminados pela luz que vem do Senhor. Não vai precisar de sol, não vai precisar de nada, né? Porque a luz que vem, né, é como a nossa luz de Cristo. Se nós saímos de Jesus, nós vamos para a treva e não temos luz nenhuma mais, acabou, né? Mas a nossa luz, assim como o sol ilumina a lua e de noite ela dá aquele clarão bonito, assim também é a nossa vida. Nós estamos aqui, temos a luz de Cristo, né? Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, mas a luz é dele, né? É Ele que nos ilumina, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, né? É Ele que está nos guiando todos os dias, né? Nos ensinando, porque acontece com todos os irmãos aqui, não é só comigo. Às vezes a gente está estudando e tem alguma coisa que a gente não entende. Fica, como é isso? Daqui a pouco está na mente aquilo, né? É assim. E não vem de nós, é dom de Deus. E a gente sabe que muito das coisas que acontecem conosco é dom de Deus. É dom que nos manda, é Deus que nos manda, né? É Deus que cuida. E isso prova que Deus está olhando, que Deus está cuidando, que Deus está fazendo, né? Ele continua fazendo, né? Por nós. E Ele vai fazer até o fim dos nossos dias, né? E eu quero muito, eu sempre oro pela igreja e pelos irmãos que estão aqui, todos os irmãos, porque todos precisam de oração. Ninguém é perfeito, ninguém, né, pode fazer. Eu estava falando para minha irmã, a gente às vezes aconselha um irmão, né? Aconselha. E nesse aconselhamento a gente tem que ter cuidado também, para que a gente não fique pensando, puxa vida, eu sou, né? Fui lá, aconselhei ele, ajudei e tal, não. E isso também né, não é bom para nossas vidas, não é bom para, né, para o nosso comportamento diante de Deus, porque isso é de Deus, né? E nem Deus, né? Ele usa esse tom para, né, para ajudar os filhos, para, né? Deus, os planos dele para nós sempre, como ele disse lá em Isaías, são planos de paz, né? São planos de paz, são planos de alegria, são planos de justiça, são planos de poder. Muitas vezes a gente pensa que não pode fazer aquilo e dá certo, no fim dá certo, né? Por quê? Porque Deus está fazendo, porque Deus é Deus e, como diz a Bíblia, não há outro Deus, né, que o próprio Deus reconheça, né? Não há outro Deus, não. Tudo que vem, tudo que nós temos, o nosso levantar de manhã, abrir os olhos, respirar, vem de Deus, né? A gente sai assim, né? Vem para cá, para a casa de Deus, dom de Deus também nas nossas vidas. Porque às vezes a pessoa não tem um dom de determinado, todos os dons que Paulo falou ali, né? Às vezes você não tem um, mas tem outro, né? Aí Paulo teve todos os dons, né? Mas nós não temos todos ainda, né? Pode ser que tenha, alguém tenha, né? Mas a gente não tem todos os dons. Mas o dom que a gente tem,
Vamos usar para a igreja, vamos usar para os irmãos, né? Vamos fazer aquilo que, né, que nós somos capazes, porque Deus nos capacitou, né? Desde a hora que nós entramos na igreja, que viemos ao altar e dizendo: Jesus, eu te aceito, Deus começou a nos capacitar, porque é isso que Ele quer de nós, né? Ele nos chama para isso, né? Porque se ficarmos, a gente estava conversando em casa, eu com ela, né? As pessoas, o irmão também já falou disso aqui. Abre uma porta de emprego, Deus, abre uma porta de emprego. Meu irmão, vai lá e leva um currículo. Quem sabe a vaga está lá, né, para você. Mas sentar e Deus, arruma um emprego para mim, Deus, faz isso. Não é assim, né? Não é assim. Deus manda a gente trabalhar também. E como Ele disse mesmo aqui na Bíblia: eu não vos dei espírito de covardia, né? Então, para Deus, Ele não quer covarde na história, né? Ele quer pessoas corajosas, pessoas que vão lá, pessoas que façam, que digam, né? Digam aquilo que Deus quer que seja dito, né? Por isso que a gente tem que estudar, meditar melhor na palavra. Às vezes as irmãs também, eu sei que fazem isso, né? A gente está na cozinha fazendo alguma coisa e está pregando para nós mesmos, né? Estamos ali pregando para nós mesmos, tal. E a gente passa o tempo, faz tudo que nem percebe, né? Porque isso a gente faz muito. Todas as irmãs fazem, que eu sei. Porque não está varrendo, ou lavando, ou fazendo alguma coisa e pensando em outra coisa, né? Na novela, não sei o que. Não, eu sei que as irmãs estão ali, né? E meditando na palavra de Deus. Aí a gente vê. E vem coisas, irmão, que a gente não estava pensando, né? Porque o Espírito Santo está presente, né? Por isso que a nossa casa tem que ser bem guardada. O nosso coração tem que estar limpo e arejado para receber o Espírito Santo. Porque se nós não fizermos isso, irmã, nós estaríamos trabalhando em vão, né? Mas a nossa mente tem que estar com Deus, o nosso coração também, as nossas mãos, né? Porque nós apresentamos as nossas mãos diante de Deus, né? Senhor, usa minha mão. Senhor, está aqui a minha mão, põe nela o teu poder. A gente usa muito as nossas mãos para isso. Então as nossas mãos também tem que estar perfeitas, né? Deixa eu ver aqui o que tem. Irmão, vê 1 Coríntios 10. Puxa, né? É 1 Coríntios 10, 12. Amém? 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? É só até aí. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Porque muitas vezes a gente pensa mesmo que está de pé, né? Ah, eu fiz isso, eu orei por fulano, orei por Beltrânio, e ele melhorou e tal e tal. Aí nesse ponto, veja que não caia. Porque o ego, né? O ego que pode crescer dentro da gente, pode nos derrubar, com certeza, né? Pode nos derrubar. Eu estou com um vizinho em casa que ele vai muito lá. Muita gente aqui já conhece ele. E ele estava me pedindo: irmã, ora para que Deus me dê de volta tudo aquilo que eu já tive. Sabe por quê? Porque na adolescência dele, ele era evangélico. E ele desviou. Ele está casado, tem filhos. E ele desviou, né? E hoje ele busca e ele ainda não recebeu, né? Aí ele já esteve aqui, já falou com o pastor Joélio. E está assim naquilo. E ele estava me pedindo: irmã, ora para que Deus me dê de volta tudo aquilo. Porque eu pregava a palavra de Deus. E agora não vem nada na minha cabeça. Eu não posso dizer para o irmão: Deus tirou por isso ou aquilo. Também não posso, não cabe a mim, né? Não sou eu que vou dizer, porque não cabe a mim. Porque muitas vezes a gente peca dando opinião naquilo que não é a nossa obrigação de dar opinião. Não é isso? Então, por causa dessas coisas é que a gente muitas vezes peca. E a gente pensa que não está pecando, né? Eu todo dia, no fim do dia, eu peço perdão a Deus. Seja lá por que for. Eu não vi, não senti, mas devo ter feito alguma coisa que eu não sei, né? E todo dia, no fim do dia, eu agradeço o dia e peço perdão.
para ficar seguro. Jó não fazia isso pelos filhos, né? Jó fazia isso todos os dias. Ele pedia perdão a Deus, né? Porque um dia desse eu estava pensando e falando para mim mesmo, o nosso nome lá no céu é comentado, né? Depende do que nós fizermos aqui, né? E depois eu mesma fiquei pensando e aí procurei, né? Aí eu me lembrei de Jó, né? Quando os anjos foram ao encontro de Deus no fim do dia, que Deus falou aquilo para o diabo, né? Viste meu servo Jó, o Senhor Deus estava comentando sobre Jó, né? Que ele era bom, que ele era perfeito, né? Então, e eu estava pensando comigo mesmo, o nosso nome lá no céu deve ser comentado, né? Deus deve estar, né? Disse, olha ela lá, olha a Marilene lá, que bom, olha o que ela está fazendo, né? Olha lá, Meire, olha aí, irmã Irene, que eu, né, nem estava vendo, olha lá o que ela está fazendo para Deus, né? Que está fazendo para mim. O nosso nome é comentado lá no céu, né? Deus comenta sobre tudo aquilo que a gente faz, né, irmãos? E já leu Coríntios, né? Como já estamos no horário, irmãos, vamos parar por aqui, porque aí outro dia a gente compartilha mais da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.